Obrigado, Senhor. Amém, boa noite com Jesus. Deus continue abençoando a todos. Estamos felizes de estarmos no posto do nosso dever. Nós vamos ler a palavra, vamos ler a Escritura na mensagem, o sinal, Êxodo, capítulo 12. Versos 12 e 13. E logo após, 1 Coríntios 11. A partir do verso 23. Vamos ler Êxodo primeiro. Eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo o primogênito na terra do Egito, desde os homens até os animais, e sobre todos os deuses do Egito farei juízos. Eu sou o Senhor, e aquele sangue vos será por sinal na casa em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Amém. O profeta disse que o Senhor abençoe a sua santa palavra. E mais uma vez vamos ler a palavra em 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. É a oração que nós lemos todos os cultos de ceia. 1 Coríntios 11, a partir do 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
E assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Senhor, mais uma vez, aqui nós estamos, e estar em Tua presença requer discernir o que nós somos, discernir o Seu corpo. Por isso é algo muito sublime, muito alto. Não é uma imposição, não é nada por força, nada por violência, mas é algo do Espírito, é uma revelação, é algo que tem que descer e você ver isso, sem que haja muitas explicações para isso. Na verdade, isso não tem explicação. Tem que ter a revelação. Ver quem nós somos. Nos ajude mais uma vez, porque nós estamos aqui para discernir isso. O corpo do Senhor. Tomarmos do pão, do vinho, em memória do sacrifício que gerou um corpo na terra. E onde está esse corpo, nós desejamos estar. Queremos ser parte, membros desse corpo, sem o qual não estaremos no arrebatamento. Não subiremos no rapto, porque só o corpo de Cristo vai subir. O corpo noiva. Nos ajude a ver isso, mesmo que débeis, mesmo que fracos, mas tem uma coisa, nós cremos que a conta foi paga. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus nos limpa, purifica de todo o pecado. Nós cremos nisso, Senhor. Para a Tua glória, pelo Seu feito. O Calvário foi o feito de Deus, a consumação de Deus para resgate da Sua semente eleita, predestinada. É um povo especial, é uma especial. Em nome de Jesus, Pai, faça com que possamos crer e ver isso por revelação. Em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Podeis nos assentar. Nós vamos, antes de tudo, dar uma passeada na Bíblia. Se você for rápido aí, São Mateus, capítulo 16, a partir do verso 13, nós vemos aqui a confissão de Pedro.
que nós também possamos ter essa mesma experiência que Pedro teve, de confessarmos como Pedro fez, confissão. Chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, sua igreja. Jesus interrogou os seus discípulos, que era a sua igreja, não era? Os discípulos não era a igreja de Jesus? Os que seguiam, os que eram ensinados por ele. Eram os que eram ensinados por ele. Interrogou os seus discípulos, dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Quer dizer, eles até discerniam que Jesus era João Batista. Não era má, né? Era mal discernir que Jesus era João Batista, tinha ressuscitado. Não era mal. Ali até então eles não estavam chamando ele de Beelzebu, porque os religiosos o chamaram de Beelzebu, príncipe dos demônios. Porque eles não conseguiam ver que aquele homem, eles censuravam ele até o nascimento dele, colocavam sombra sobre o nascimento dele, a concepção dele, porque eles tinham dúvida. E, na verdade, havia vamos dizer, sentido para aquilo, quando, na verdade, ele não era mesmo filho de José. E, na verdade, Maria simplesmente foi uma incubadora. Então, eles olhavam para Jesus, em outras palavras, diziam: mas não é o filho de José, esse daí que se autoproclama o Messias? Mas nesta feita aqui, os discípulos falaram: não, uns dizem que tu és João Batista, outros Elias. Até boas coisas, né? Falando que ele era um dos profetas. Outros Jeremias, ou um dos profetas aí que ressuscitou e está em nosso meio. É o que eles pensam por aí. E disse-lhe ele: e vós? Aí ele se virou agora para a sua congregação, para os seus discípulos. Agora, nós pensar o que os outros pensam é uma coisa, mas o que nós pensamos, né? Aí ele se virou para ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Agora, se nós estivesse lá naqueles dias, se nós estamos aqui, preste atenção nisso, se nós estamos hoje aqui, depois de 2000 anos, se nós estivéssemos vivendo naqueles dias, nós não estaríamos ali no meio também? Quem crê que estaria ali? Todos nós cremos. E nós também estaríamos ali na congregação de Jesus. Seríamos discípulos de Jesus. Não é verdade? Se você crê nele hoje, você também creria nele há 2000 anos atrás, porque ele é o mesmo. Então, quando Jesus se voltou para a sua congregação: e vós,
quem dizeis que eu sou? Aí tem lá no meio da congregação o Pedro, o irmão Pedro, o mais iletrado. Nós vamos considerar ele, vamos ver aqui. Pode ser até uma irmã. Quem que tem menos escolaridade aqui? Vamos ver. Quem estudou até quarto ano só aqui? Só até o quarto? Irmão essa? Irmã Marilda? Os outros foram um pouco mais para frente, né? Irmã Edna? Quarto. Modesta, acho que nem no quarto chegou. Quarto ano. Ela só chega no quarto dela. Mas na escola, eu menos que tinha sabedoria, cultura. E Simão Pedro respondendo disse, todo mundo ficou calado, não discernia quem era ele, quem era o corpo dele. Aí o Simão Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ei, que revelação, hein? Hã? Porque Pedro, os demais olhavam ele como um homem comum, mas Pedro viu nele a divindade. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Você sabe o que significa Deus vivo? Deus vivendo em carne. Um Deus vivo. Deus vivo significa um Deus vivendo num homem, em um homem, através de um corpo. Então ele viu muito além de que simplesmente um profeta. E Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue que tu revelou, mas meu Pai que estás no céu, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Amém. Então, sobre esta chave, sobre esta porta, eu edificarei a minha igreja. Sobre esta pedra. O que é essa pedra? Quem todos sabe? É a revelação. Muitos dizem que o profeta diz que falam, Pedro tinha uma chave e podia abrir, né? E os católicos não creem que Pedro tem uma chave. Aí, abriu Pedro, vai abrir as portas do céu. A revelação. E Jesus falou, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Significa que a igreja tem que ter a mesma revelação de Pedro. Bom, Pedro discerniu o corpo de Cristo. E Jesus disse, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Você sabe o que significa isso? Que o inferno, quando você tem a revelação, o inferno não pode deter você. De forma alguma. Ele não pode apanhar você. Você não é morador do inferno. Porque você é revelado. Não é isso? Então, a igreja também está edificada sobre esta pedra. É saber quem ela é. Nós vamos para São João 6. Vamos lá. São João 6. Capítulo 6. A partir do verso 48,
Vocês têm que ser rápido. Diz: eu sou o pão da vida. Jesus falou: eu sou o pão da vida. Então, o pão da vida era esse pão aqui. Presta atenção. É esse pãozinho aqui que nós temos de farinha? Ele estava falando desse pão aqui? Não. Não. Ele diz: eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para quem o que dele comer não morra. Ele como pão, Jesus, como pão do céu, para que aquele que comesse dele não morresse, ele estava sendo oferecido como comida e bebida. Para quem que ele estava se oferecendo? Era para os mundanos? Era para a sua congregação? Era a sua congregação, os seus discípulos. E a igreja era grande ali. Quem ouviu assim alguém falar assim, vai haver uma peneirada? Alguém ouviu? Isso fica no ar, mas como que vai haver uma peneirada? Meu Deus. Como que é que vai acontecer isso? Será que é uma peneira grande mesmo? Mas é algo espiritual isso daí. Talvez você vai passar na peneira. Ou talvez você vai ficar na peneira. Quem quer ficar na peneira? Eu quero ficar na peneira, né? Porque se eu passar na peneira, eu fui embora. O café não tem que ficar na peneira? Quem peneirou o café aqui, grão? O café tem que cair no chão ou é o cisco? É o cisco. Então, vai haver uma peneirada aí que você não sabe como. Mas ela está acontecendo e você não está vendo. Porque é uma profecia, é Bíblia. Você sabia que aquela pirâmide ali, o irmão Brana diz, você está vendo essa linha da pirâmide? Ele fala, isso daqui, à medida que vai afinando, é o número de pessoas. O profeta diz numa mensagem. Isso daí é o tipo da igreja. Ó. Ela vai afinando, ao ponto de ser poucos que chegam ali, ó, na pedra de coroa. Então aquilo ali mostra o corpo, a igreja, a noiva. Muitos começam, mas tem que passar por uma peneira, pelo bico ali do funil. Isso demonstra as pessoas, o número, o corpo. E ele se oferecendo, este é o pão que desce do céu para que o que dele comer não morra. Estranho, né? Se ele pegasse um pão, presta atenção, um pão da padaria que o padeiro fez e oferecesse assim, ó, este é o pão, foi ungido lá no céu, quem comer. Mas ele estava se oferecendo como pão. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Você quer comer desse pão, então? Esse pão é ele. E nós já vimos que Pedro discerniu quem era ele. Nós já vemos que Pedro discerniu. E o que Jesus falou? Que sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Quer dizer, todos os demais vão ter que ter a revelação como Pedro tem, ou teve.
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Ele queria dar a carne dele. Presta atenção aqui. E o pão que eu der é a minha carne. A igreja, presta atenção nisso, que estava ouvindo ele, estava ficando meio assim, ó, biruta. Pregar isso que nós estamos ouvindo aqui, de 3 cultos para cá, deixa o povo biruta. Você não tem que sair por aí falando, eu sou o corpo de Jesus. Eu sou osso, sou carne de Jesus, eu sou osso de Jesus. Isso é uma revelação que você tem que ter. Você falar que é uma coisa, mas ser revelado é outra coisa. Porque pôr na cabeça do povo só deixa o povo é louco. Se quer endoidar o povo, é você criar uma ideia e colocar na mente das pessoas. Mas quando você tem a revelação, é diferente, irmão. É diferente. Porque revelação é ver. Você precisa ver, se ver como carne da carne e ossos dos ossos. Não é uma ideia. O pastor está pregando uma ideia aí. Não é a ideia do pastor ou é o profeta? Ou é a Bíblia? Quem acha que é o pastor que está ensinando uma coisa diferente aqui? Eles estão falando que o pastor Euclides está pregando um falso ensinamento. Que blasfêmia! Então o profeta que pregou, então é o profeta que pregou errado, é a Bíblia que pregou errada. Eu simplesmente não tinha descido ainda. Mas a hora que desceu, eu falei, agora eu morro por isso, porque quando você vê, não tem como você negar. Até quando você não está vendo, é uma coisa, mas a hora que você vê é diferente. Porque talvez vocês estão ouvindo e vocês não estão vendo, não foram revelar, mas uma hora isso pode descer. E vocês vão entender isso. Quem é eleito, predestinado, vai ser revelado. Porque sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. É revelação. Agora não comenta isso não sai comentando aí, o pastor Daniel está com ensinamento novo. Não tem ensinamento, isso é mensagem, isso é Bíblia, isso é terceira etapa. Se nós não ver isso, nós não vamos no arrebatamento. Você não sabe quem que você é. A noiva sabe quem ela é. Irmão Branda diz que no dia que ela souber o que ela é, se dará o arrebatamento. Você sabe o jeito que nós estamos? Nós estamos assim, miserável, miserável, eu sou miserável, miserável, miserável. Não é assim que todos nós estamos? Miserável. Miserável nada. Nós vamos ver que nós não é miserável, não. Mas tem um lado aí que é humano mesmo, que não presta mesmo. Porque Jesus foi tentado em tudo. O irmão Brana diz aqui, olha, teve desejo até sexual aqui, está na mensagem. Porque essa carne é nascida pelo ato sexual. Isso não muda a natureza, é uma lei que está em nós. Mas ele redimiu nós como carne da carne, como osso do osso dele. Agora, se você tiver que brigar, vai brigar com Deus. Vai dizer que o profeta, então, ensinou um falso ensinamento. Então, nós estamos usando a Bíblia para nós ver como que a Bíblia está se tornando clara. Ele estava oferecendo o quê? Leia aí, Moisés. Está com a Bíblia aí? 51. Vamos ler. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. O pão que eu der é a minha. Mas vocês nem achou ainda, gente. Vamos?
É a minha. O irmão Zé não achou ainda. Meu Deus, está difícil. 6,51. É os 6 que são as colunas, que tem que a revelação se descendo em vocês. Senão, a peneira, não sei como que vai acontecer essa peneira, não. Vai vir peneira aí. Peneira ficar para trás, nós não vê quem nós é. Achou 51, 6,51, São João? Eu quero que vocês lêem. Achou, Moisés? Então leia para mim, vamos ver. 51. Lê inteiro. Eu sou o pão vivo. Então ele ofereceu o quê? A carne dele? É a carne dele. Ele falou, a minha carne é o pão do céu. Eu vim para aquele que comer da minha carne, eu vou dar vida para ele. A igreja começou a ficar aqui, né, o culto. Nessa hora o povo começou a ficar assim, misericórdia, esse homem ficou louco mesmo. Vocês estão acreditando nisso que eu estou falando? Uma parte da igreja começou a ficar assim, meu Deus, até aqui foi bem nós seguir esse homem, mas esse homem pirou, ficou louco. Estão oferecendo a carne dele para nós comer, falando que ele é o pão do céu, quem comer da carne dele vai ter vida. Vamos para o 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, como nos pode dar sua carne a comer? Já começou um alvoroço, a peneirada. Peneirada já estava em ação. Jesus, pois, lhe disse, na verdade eu vos digo que, se não comerdes, e Jesus repetiu, se não comerdes, eu gosto disso. Ele viu que o povo já estava alvoroçado, eu vou falar, eu gosto disso. Jesus, pois, lhes disse, na verdade eu vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem, e agora ele foi mais longe, tinha que beber o sangue dele também, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Meu Deus. Olha, já tinha muita gente já pegando a Bíblia, as mensagens para ir embora do culto. O nego já estava catando mensagem do profeta, a Bíblia, pondo assim debaixo do braço, igual o religioso faz, né? Ponhou assim já, ele doidou de ver. Agora tem, além de comer a carne dele, agora tem que tomar do sangue dele. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Quem quer ser ressuscitado no último dia? Tem que comer da carne e beber do sangue dele. Senão, não vai ressuscitar. Todo mundo quer ressuscitar? Tem que comer da carne e beber do sangue de Jesus. Amém? Quem falou amém aí? Amém! Vocês todos querem ressuscitar? Amém. Eu quero. Então tem que comer da carne e beber do meu sangue. Porque quem não comer da minha carne e do meu sangue, quem comer, ele diz, e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Aí o povo já estava já tinha uns par dele na porta.
Já tinha uns pardilhos lá, já foi ficando tudo meio para trás, assim. Ah, eu vou embora. O irmão Branda faz a cena certinho, outras mensagens. Diz que os pais falaram, ô menino, ô mulher, vamos embora, esse homem louco, enlouqueceu, virou vampiro. Essa religião aí não está certa, não. Vamos embora. Cochichavam um com o outro assim, na hora do culto. Quem come, e ele batendo em cima, quem come, 56, a minha carne bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Só tem uma coisa, quem quer permanecer nele? Quem quer estar nele e ele está em você? Você deseja isso? Você quer isso? Então tem que comer da carne e beber do meu sangue, porque ele diz, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta também viverá por mim. Esse viverá por mim aqui é uma grande palavra. Viver no lugar dele, viverá por mim. Eu estou vivendo por Jesus hoje. Você está vivendo por ele? Viverá por mim. Isso já é discernindo o corpo. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer esse pão viverá para sempre. Quem quer comer desse pão, então? Viver para sempre. E ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Agora, tem o título aí na Bíblia dos 6, que está escrito aí. Lê alguém aí, lê, por favor. Jesus é abandonado por muitos discípulos. A confissão de Pedro, aí vem a revelação de novo, aleluia! Quando muitos estavam abandonando, Jesus é abandonado por muitos discípulos, novamente a revelação estava ali em cena, novamente. Só os revelados ficariam. Vocês estão entendendo? A peneira estava acontecendo, só ia ficar os revelados. E muitos abandonando. A peneira em ação. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram, duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes, isto vos escandaliza. Está escandalizando vocês no culto? Era no culto. Ele estava pregando. Escandaliza? Comer da minha carne e beber do meu sangue? Escandaliza? Que vocês comer da minha carne e beber do meu sangue, vocês vão ressuscitar. Vocês têm vida eterna. Se não comer da minha carne e beber do meu sangue, não tem vida eterna. Não vai ressuscitar no último dia. Não é parte de mim. Não vai viver por mim. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? E o Espírito é o que vivifica a carne. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Eu vou repetir, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Agora ele veio aqui e falou para os espirituais. Só o revelado entendeu agora. Até agora ele está falando de comer da carne e beber do meu sangue.
Agora ele diz, ó, o Espírito é o que vivifica. Quer dizer, quem é espiritual é vivificado. A carne para nada aproveita. Quem é carnal, ó, não tira proveito de nada de quem é carnal. Paulo falou lá em Romanos, lá, o carnal não discerne as coisas espirituais. O espiritual discerne as coisas espirituais. O crente carnal, ele é só religioso. Qualquer coisinha que acontece na igreja, ele é uma peneira para ele ir embora. Escandalizar. Murmurar. Mas o eleito, cada vento que vem, ele se firma mais. Aleluia. Porque ele é revelado, ele vê a hora, como Deus está tratando, como Deus está fazendo. Isso não é negócio de Deus? É negócio de Deus. E ele diz, o Espírito é o que vivifica. E eu já tinha falado lá atrás em São João 4, que os verdadeiros adoradores é aquele que o adoram em espírito e verdade. Tem que ser espiritual. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Carnal não discerne as coisas espirituais. Nunca vai discernir. Aí ele agora está falando para os espirituais. O espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são espírito e vida. Aleluia. Então o que eu estou vos ensinando é vida para vocês, revelado. Agora, para os que não são, vamos lá. Mas há alguns de vós que não creem. Porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que havia de entregar. Então tinha ali na igreja dele um montão de gente que não cria. Era só religioso. Só tinha uma religião. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso. Ele é mesmo. Mas só estava ali no espírito religioso. Não via nada. Não sabia nada a respeito dele. Será que nós não estamos assim também? Qualquer um pode enganar nós. Você sabia que o povo é como Maria que vai com as outras? Qualquer pregador que prega, o povo, aleluia, amém, glorifica. Nem sabe o que, às vezes, está sendo ensinado erroneamente. Nós vemos isso no meio dos pastores, em plenário. Às vezes vai um lá e põe a ideia dele, interpretação nele, e o povo vibra, aquele alvoroço. Daqui a pouco vai outro lá, contrário, com outro ensinamento, eles vibram também. O mesmo que glorificou por um ensinamento, e aquele um combatendo o outro, vibra também com o do outro. O profeta diz, é como Maria. Você já viu esse ditado que vai com as outras? Mas se você soubesse quem você é, ter a revelação é ver. Por isso que os eleitos, se possível, enganaria até os próprios eleitos, mas não é possível enganá-los. Se possível, que é muito parecido. Eleito, predestinado, ele é revelado, aleluia. Revelado, ele vê. Quem a lembra? Ele sabe de onde ele veio, aonde ele está e sabe para onde está indo. Agora isso mexe com nós mesmos, mexe com a nossa carne. Nós vermos
como nós sempre sentimos que nós somos indignos, e saber que tão grande mistério é esse da piedade. Você sabia que o mistério da piedade é Deus em carne? É um mistério. Isso mexe conosco, com a nossa estrutura. Nós ficamos doentes com o ensinamento desse. Isso adoece a nossa carne, a nossa estrutura. Ao ponto de você falar, será que estamos loucos? Mas se estiver louco, Jesus estava louco, o irmão Brano estava louco. Se os dois estavam loucos, eu quero ser um louco também. Aleluia. Eu quero ser um louco. Quem quer ser um louco desse? Eu quero ser um louco. Essa revelação é loucura para os que perecem. Paulo falou que a mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Esse povo está louco. E dizia, por isso, vamos lá, 65. Nós não acabamos ainda. E dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim. Ninguém pode vir a mim. Aquela igreja grande que tinha vindo para ele, não foi o Pai que tinha trazido, não foi o Espírito Santo que revelou. Jesus não falou que foi o Pai que revelou para Pedro? Quem é o Pai? Quem é o Pai? Espírito Santo. Aí ele diz aqui, e dizia, por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, aqui, aí agora cai, meu Deus, acabou o ministério dele. Meu Deus, a igreja dele peneirou. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Já pensou? Discípulo de Jesus, deixar Jesus? Deus em carne, Pedro viu ele, tu és o Cristo, o Filho do Deus, o Deus vivo. E os demais não viram, porque não foi o Pai que trouxe, que revelou. Que só fica quem o Pai trouxer, revelar. Tornaram para trás, já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12, querei-vos também retirar-vos? Vocês estão vendo isso? Vocês estão vendo? Todo mundo? Todo mundo estão vendo. Todo mundo com o olho aberto. Vocês querem deixar de ver isso? Quem consegue deixar de ver? Tem alguém que consegue deixar de ver? Mesmo se eu peço, não vê isso não. Você consegue deixar de ver? Você vai ver porque está revelado, você está vendo. Você tem visão para ver. Quando você vê espiritualmente, vocês não querem ir embora. Vocês não querem deixar de ver isso também, ir embora com eles. Eles não viram. Eles não viram. Vocês também querem ir? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro. Aí vem a revelação de novo. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens a palavra da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Respondeu-lhe Jesus, não vos escolhi a vós os 12? E um de vós é um diabo. Aí ele escolheu, um que ficou lá era o diabo. Os que ele não escolheu foi tudo embora.
Mas tinha um lá que ele escolheu, que era o diabo. Aquele diabo, ele escolheu ele. Você vai ficar aqui porque você vai me trair. Mas o que ele não escolheu foi tudo, deu no pé. E isso dizia ele de Judas Iscariote, filho de Simão, porque isso havia de entregar, sendo um dos 12. Você viu agora o que é ser revelado? Pedro, o que Pedro estava fazendo ali? E aqueles que foram chamados, eles estavam comendo o quê? O que Pedro estava comendo quando Jesus deu para oferecer da sua carne e beber do seu sangue? Eles estavam comendo da carne e bebendo do sangue de Jesus? Literalmente, eles estavam comendo da palavra. Sabe por quê? Que a palavra se fez carne. E quando ele dizia carne, ele queria dizer da sua palavra. Porque aqueles que estavam comendo da palavra ia se tornar a carne dele. Mombrana diz que o verbo se fez carne e agora a carne está se tornando em palavra. A nossa carne, a carne da noiva está tornando a palavra. O verbo se fez carne, habitou entre nós. Você está comendo da carne dele, que é a palavra? Tomando do seu espírito? Porque a carne, a palavra tinha se tornado carne. O espírito é a vida. Ele falou, se o espírito sai do corpo, o corpo é morto. É o sangue, simbolizando o sangue. A vida está no sangue. Então ele falou, quem comer da minha carne e beber do meu sangue. E Pedro estava comendo da palavra, por isso ele disse, para onde iremos nós? Somente de ti provém palavras de vida eterna. Então eles estavam comendo da carne e bebendo do sangue dele. Jesus fez isso para eles ir embora mesmo. Só vai ficar quem meu pai chamou. Que peneirada, hein? E vocês pensam que a noiva é essa multidão que nós vai nos encontrar aí? A Bíblia mente, a mensagem não mente. Essa peneirada está acontecendo. Talvez você não vê por olhos naturais, porque agora é hora dos olhos espirituais ver. Quem tem olho espiritual vai ver o corpo de Cristo. Poderia ser esta a razão pela qual muitos estão enfermos, porque nós não discernimos o corpo do Senhor? Tem um ponto de interrogação no final dela. O profeta diz. É uma pergunta. Bem, as Escrituras dizem que há entre vós muitos fracos e doentes, por causa do discernimento do corpo do Senhor. Agora, aquela multidão que foi embora, eles não eram fracos e doentes? Espiritual ou não era? Era, irmã Edna? Os que foram embora eram fracos e doentes espiritualmente? Porque eles não estavam discernindo o corpo. Então a palavra diz, por isso que há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. O irmão Branham diz, esses que dormem, na mensagem de comunhão, é mortos. Estão no nosso meio, mas é morto. Não tem vida eterna nele. Não tem eleição para discernir o corpo. Então o profeta diz, há entre vós muito, a palavra diz, o irmão Branham dizendo, há entre vós muitos fracos e doentes por causa do discernimento
do corpo do Senhor. Isto é exatamente correto, porque, veja, o corpo do Senhor é a noiva. Por isso que aquele que come da carne e bebe do sangue dele se torna carne e sangue dele. Aquele que come da palavra se torna Deus em carne, como ele foi Deus em carne. Ele se torna um Deus em carne hoje. Muitos deles saem, eles não seguem com isto é verdade. Veja, eles não sabem como se comportar. Vivem qualquer tipo de vida. Tomam da comunhão e coisas. Isto não é correto. Vem, quando as pessoas tomam a comunhão, mente. É mentir com a vida. Nossa, não é contar uma mentirinha. Isso daí mentira é com a vida. Mente, roubam. Sabia quem rouba aqui? Mas não é rouba de Deus. O irmão Brando diz, eu nunca peguei nada de ninguém, mas eu roubo a Deus. No tempo. O tempo que eu deveria fazer para ele, eu estou roubando, não estou fazendo. Eu sou ladrão também. Deus tem misericórdia de nós. Eu roubo. Mombrana falou, eu tenho roubado a Deus. Bebem, isto é terrível. Você não deveria fazer isto. Vem. Agora nós já vamos finalizar só sobre o perdão. A noiva não peca mais. Abra aí Romanos 4, vamos ver. Quem é filho de Abraão aqui? Você é filho de Abraão? Na fé de Abraão? Romanos 4, verso 7. Quem vai ler aí? Fica de pé e lê. Lê? Alguém lê? Bem-aventurado aquele cuja maldade são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Só para gravar aqui eu vou ler. Bem-aventurados aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Agora, no versículo 8 também. Alguém lê? Pode ser irmã. Eu vou ler para ficar registrado. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Tem esse povo o qual o Senhor não imputa o pecado ou não tem? Tem. Ele diz, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. E agora o profeta diz aqui, pega a mensagem final. 121. Página 19. Por isso que nós vamos tomar agora em memória daquilo que nós somos. Irmão Wesley, irmãos, nós somos isso. Irmãs, nós somos isso. Nós somos um povo sem pecado. Isso é se você discernir o corpo do Senhor. Aleluia. Isso é se você tem a revelação. Você não tem pecado. Vamos achar o 121? Acompanhe. A Bíblia diz, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, pois ele não pode pecar, pois a semente de Deus, amém? A semente de Deus permanece nele. E como pode ele pecar quando Deus sem pecado está nele? Quando ele está num Deus sem pecado, como pode ele pecar? Não importa o que tem feito, o sangue o cobre, aleluia! Por isso que o sangue, aquele sangue do animal,
era para espiar, era expiatório, ele era temporário. Mas agora, quando o Calvário aconteceu, não é mais um sacrifício temporário. Expiar é cobrir o pecado, é pagar. E aquilo lá era temporário, do animal, o sangue do animal era temporário, mas agora o de Jesus não é mais temporário, o profeta diz, é efetivo. Aleluia! Um funcionário que é temporário, é contrato, 6 meses, mas daqui a pouco ele é um bom funcionário, o patrão chama, agora eu vou te efetivar, e esse sacrifício de Jesus Cristo é efetivo, aleluia! Ele não cai amanhã, ou depois da manhã, é até que ele venha, aleluia! Esse sangue de Jesus, conforme o cobre vê, ele agora é uma nova criatura. Seus desejos e aspirações agora são celestiais, porque ele foi mudado de joio a trigo. Seus desejos não são os de antes, e ele expõe isso. Amém? Então, essa revelação, quando descer em nós, gente, pode tocar você, falar, vai embora, que não vai. Agora, os que não são, não precisa nem tocar. Eles vão embora mesmo. Escandalizam. Vamos ler aqui ainda outra escritura. Vamos ver se é São Lucas 17 ou São Mateus 24. Eu creio que é São Mateus 24. Aqui. A partir do verso 9. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados. Eu lendo a mensagem, o irmão Brana diz que a noiva será dispersa. Eu não entendia isso. Eu não entendia. Agora eu estou vendo. Você sabia que a noiva, o revelado, às vezes vai ficar disperso e as igrejas da mensagem cheias talvez de gente aí? E os que não são falando, isso é falso ensinamento. Falso. Eles estão ensinando um negócio aí que é falso. Ser carne, osso do é falso. Ensinamento falso. Então ele está chamando o irmão Brando de falso. A Bíblia de falso. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todos a gente por causa do meu nome. Você sabia que... Como que o irmão Wesley chama, irmão Wesley? Eu esqueci seu nome mesmo. Não é esse nome. Isso deu o velho nome. O nome novo? Senhor Jesus Cristo. Você recebeu no batismo, quando você foi batizado esse nome? Quem recebeu? É o seu nome novo. A criança antigamente nascia, vamos batizar ela. Vamos dar o nome para ela. Qual que é o nome? Não era assim antigamente? Era, moderno. A criança nascia, vamos lá batizar. Dar um nome para ele, batizar ele. E você recebe o nome, o novo nome, Senhor Jesus Cristo.
Aleluia. Veja, odiados de toda a gente por causa do meu nome. Esse nome está em você? Você vê quando a esposa casa, não leva o nome do marido? Vocês sabiam que o nome o Lima, que é o nome, não é o Daniel? A irmã Lúcia não leva o nome de Daniel. Ela leva meu nome, Lima. É que lá, você já viu que nos Estados Unidos fala senhora Brana? Aqui nós põemos o pronome na frente do nome. Neste tempo muitos serão escandalizados. Vai escandalizar. Trair-se-ão uns aos outros. Vai trair. Não traíram Jesus também? Foram tudo embora? Escandalizaram com ele? Não foi isso que nós lemos? Que se escandalizaram e foram embora? Trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Eu estou aborrecido com aquele ensinamento lá. Mas olha, gente, isso é uma revelação. O pastor está mostrando isso, não é enfiando na cabeça de vocês, não, de goela abaixo, não. Isso você tem que ser revelado. Se não for revelado, você não foi chamado de Deus para ter vida eterna, ressurreição. Só virão os que o Pai, só virão a mim os que o Pai chamou. Só os que o Pai trouxer. Só os que o Pai me deu, ele dizia. Só esses. Surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Você sabe o que é esses falsos profetas hoje? Tem um monte. Olha, o que mais tem é pregador. E eu vou falar uma coisa para vocês. Se eu não fosse pregador hoje, eu não queria ser. Teve um tempo bom para ser. Mas hoje, você está com almas assim, ó. Se você não mostrar para elas o que você está vendo, você vai pagar. Eu já pensei de não vou mais mexer com esse assunto. Fica mais aqui, irmão Zé, eu quero ver tua cara de frente, o teu rosto de frente. Eu já pensei de não mostrar isso. Deixa o povo enganado mesmo, não sabe quem ele é, religioso na mensagem, e só lendo, e não sabe que ele é, não sabe de onde veio, não discerne o corpo, não sabe o que é discernir o corpo. Vão ficar todo mundo fraco, doente, dormindo. Você pensa que o pastor não pensa daí? Isso, irmão Zé? Não vou mexer nessas coisas, não. Pastor, mas desde que a gente aceita a mensagem, tem que ter. Mas não crê nisso, às vezes. Nós não estamos crendo nisso. Talvez já até lemos. Porque nós, às vezes, só recebemos na mente. É uma concepção mental. As pessoas só ficam aqui, mas não desce para o ventre, para a alma. É verdade ou não é? Às vezes nós só é crente aqui, ó. Só na mente. Agora a irmã crê que todos que estão na mensagem é revelado? Só se viu os que são revelados. Porque os que não são, não vão ver. Surgirão muitos falsos profetas. Enganarão a muitos. Com o quê? Enganar com o quê? Com a Bíblia revelada. Está enganando com o quê? E se multiplicará
e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Você sabe que nós estamos numa hora o morto está morrendo de ficar frio? E nós estamos esfriando? Porque a morte começa assim, fraco, doente e morte. E o irmão Brana diz que a revelação traz estímulo. Ninguém barra o revelado, porque ele tem um estímulo do céu nele. Não é um estímulo religioso. Nós estamos vivendo num tempo, segundo Tessalonicenses, que o povo está ungido com o espírito do erro. Você sabe que as igrejas estão cheias de gente ungida no espírito do erro, do anticristo? As igrejas estão cheias de gente ungida no espírito do erro. Só tem um povinho que escapa para a hora, para o arrebatamento. É a noiva revelada. Amém? Ela sabe quem ela é. E é muito poucos. O profeta disse, talvez vai ser aí 500. E nem vamos dar conta. A noiva sobe e muitos continuarão pregando. Lendo a mensagem, lendo a Bíblia. Ela não viu quem ela é, ela não sabia que ela era o corpo de Jesus na terra. Cabeça da mulher, como também Cristo é cabeça da igreja, sendo ele próprio Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Ele morreu por ela, por você. Jesus. Ele morreu por ela. Quem é ela? A noiva. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Presta atenção agora aqui, ó. Assim deve os maridos amar sua própria mulher como a seu próprio corpo. A mulher é corpo do marido, o marido é corpo da mulher. A noiva é corpo de Cristo. A mulher é o corpo do marido. Vamos repetir. Assim deve os maridos amar a sua própria mulher como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Está vendo? Porque o corpo dela é o corpo dele. É a metade dele. Porque nunca ninguém aborrece a sua própria carne. Se você aborrecer a carne da sua esposa, você está aborrecendo a tua própria carne. Antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Está vendo? A mulher é a carne do marido. E aí ele diz aqui, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Então a igreja é a carne do qual ele alimenta, a carne dele. Porque somos membros do seu corpo. Agora, nesse versículo 30, o irmão João Paulo e outros aí, que vocês pegaram essas Bíblias novas, quem tem certeza que está lendo a genuína palavra hoje? A irmã Edna acha que a senhora tem certeza? A Bíblia? Não. Não. Tem muita coisa adulterada na Bíblia que nós lemos. Tem. O irmão João Paulo falou, pastor, minha Bíblia não bate com as outras. Eles estão pondo uma interpretação. Eu busquei, o irmão Brana usou a Scofield, uma Bíblia antiguíssima, Scofield.
E naquela Bíblia, no verso 30, diz lá, porque eu abaixei, Deus me deu a graça, Deus sou leigo. Viu, irmão Zé? Estou mexendo nesse computador e aprendendo. Fui lá, descobri a Bíblia pelo computador, colei e trouxe para a pasta. E naquela Bíblia que o irmão Brana usou, lá antiga, lá diz assim, como aqui a nossa, porque somos membros do seu corpo. E lá diz carne da carne e sangue do sangue dele. Mas nessas novas já não tem mais isso. Vai chegar uma hora, minha irmã, a senhora está com a Bíblia aqui, lendo, mas não sabe se está lendo a verdade mais. Sabe por quê? Que a verdade tem que estar dentro da senhora, em carne hoje. A Bíblia tem que estar sendo lida e escrita em tábuas de carne hoje. É Deus encarnado hoje. Não é Deus mais em papel. Isso daqui, ó, é no papel. Isso tem que estar em carne hoje. Vocês entenderam? Hã? O trabalho do anticristo é perverter tudo. Daqui uns dias, você vai ter Bíblia falando assim, ó, casamento de homossexual, dentro da Bíblia. Já tem pastoras aí, homossexual, lésbica, casada mulher com mulher, pastorando, igreja batista, não sei o que lá. Está tudo aí. O sodomismo, o inferno está solto. E as próprias Bíblias, em letras, estão pervertidas. Mas do eleito não é pervertido. A alma do eleito não é pervertida. Porque o nome dele já está escrito antes da fundação do mundo. E o que está escrito lá não tem demônio que tira. Então o irmão João Paulo reclamou. Eu falei, irmão, é assim mesmo. É lá onde fala águia é corvo. Já não tem um monte de Bíblia aí que fala corvo? O que o corvo é? O corvo é uma coisa, a águia é outra coisa. Hã? É o oposto. O corvo come o quê? Carniça. A águia só come carne fresca. Então tem a própria Bíblia estão pervertendo a letra. Mas Deus está em carne. Está longe deles. Aleluia! O diabo não pode pegar Cristo em carne. Ele não pode tirar o que está dentro de você. Deus abençoe a todos. Não saia aí proclamando nada. Viva, é uma revelação, viu? Se você ouvir alguém aí, está pregando ensinamento, aparte-se dos tais que estão blasfemando contra o Espírito Santo. Não há perdão para esses que blasfemarem contra o Espírito Santo. O Espírito Santo hoje está em carne. Jesus falou que ia chegar um dia que não haveria mais perdão para eles. Dos tais, afasta-te. Se você for num grupo no nosso meio, escuta aqui, ó. O seu pastor falando que blasfema contra esse ensinamento, saia do meio dele, em nome de Jesus. Viu? Ou você vai com eles e eu fico. Não ande com tais. São blasfemos. Blasfemando contra o Espírito Santo. E outra coisa, não só se Jesus errou, Paulo errou, porque foi Paulo que escreveu também. O irmão Brana errou, aí vem a corrente. Euclides Para errou, o Daniel Sebastião de Lima errou, você errou, se Deus te revelar isso. Está tudo errado. Pedro foi revelado do corpo, quem era ele. Essa é a hora que estamos vivendo, presta atenção. Eu nunca trabalhei para ter um grupo religioso, uma igreja grande, eu nunca pensei nisso. Eu sempre procurei de minha vida para viver a palavra. Eu sei que eu tomei um caminho estreito, apertado, difícil. Eu já tive muito prejuízo. Perdi grandes amigos, pegava eu na minha porta aí para viajar. Mas passar em lugares de blasfemadores, falei, nesse lugar não passo nunca mais. Que usam nomes assim, ó,
no meio de crianças e pessoas. Eu vi isso. Se vocês não querem crer no seu pastor, então não creiam. Vivam a vida quieta, cristã, genuína na palavra, humilde. A noiva agora, ela nessa etapa agora, ela vai viver assim, uma aqui e outra acolá. Deus sabe quem é o revelado. Viu? Não faça alvoroço, sem alvoroço. Mas se você vê blasfemadores, vira as costas para eles. Não comam com eles. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Amém? Parece que eu não ouvi amém. Amém. Ouça o conselho do seu pastor. Deus abençoe a todos. Ah, tá, e outra coisa. Paulo, no fim do seu ministério, irmão Brana, ele ficou lá abandonado, viu? Olha como os homens são enganados. Paulo terminou seu ministério, desprezado. Os próprios companheiros desprezou ele. Desprezaram ele. Falou, Paulo perdeu o Espírito Santo. E os companheiros pregando, continuou pregando Jesus. Vocês sabem quem desprezou Paulo? Que ele chegou a escrever? Companheiro dele? Vocês não lembram o nome? Desprezou ele, companheirão de Paulo. Viu que Paulo ia morrer, estava sendo perseguido pela verdade, que Paulo via muito, ele era revelado. É o que eu falei para vocês. Chega a hora que o pastor fala, não vou mostrar isso não, deixa a coisa, vão tropeçar lá na pedra, lá, cair tudo dentro do abismo, e não vou mostrar não, porque eu sei que eu vou ter prejuízo com isso. Mas como você pode ver a pedra e não desviar da pedra, o abismo e não desviar do abismo? Se não cego, guiando cego, cai tudo na onde? No buraco. Então o pastor é o guia de vocês, hein? Ou eu vou levar vocês tudo, vocês vão tudo comigo para o céu, ou pode ir para o inferno também, sabia? Pode ir tudo para o inferno. É o cego guiando o cego, vai cair no buraco. A palavra não diz para obedecer os vossos pastores? Que eles velam das vossas almas? Por isso que eu falo, para ser pastor hoje não tem responsabilidade mais grande. O pai da irmã quer ser pastor? Olha lá, está lá. Muitas vezes, até hoje, rejeita. Está lá para segurar, por misericórdia, lá. Eu estava falando esses dias para minha esposa, graça que veio aquela, vamos dizer assim, até foi ela que falou, mas já comentamos várias vezes, de nós levantar esses homens aí, que pelo menos fica ali como esteio ali. Ó. Mas vê se eles querem, que estão correndo. E é isso que Deus usa. O encontro lá, para mim, foi a maior mensagem que teve, foi lá do... É um Zé Ninguém. Sabe conversar, é um iletrado. É a verdade ou não é, irmã Sandra? É um homem agitado, mas foi o maior recado que Deus deu no encontro. É esses que Deus usa. Então, hoje, estar na posição que um pastor está, é a coisa mais séria que tem. Porque nós estamos no finzinho, ó, chegando lá no bico da pirâmide. Como que você quer chegar lá? Certa com Deus? Ou simplesmente por estar numa religião? Estou na mensagem. O que significa estar na mensagem? Não significa nada. Nada, o profeta disse. Muitos tomaram da água da rocha, foram batizados no Mar Vermelho. Em Moisés... Coríntios, livro de correção. Pega a mensagem e lê para você ver. Você está em casa. Não peça.
Coríntios, livro de correção. Muitos foram batizados em nome de Jesus, muitos estão na mensagem, mas o que significa isso? Se você não tem eleição e predestinação, se você não recebeu o Espírito Santo, é só um religioso, como qualquer religião. Então a peneira é para ver quem é agora. O São João 6, ele está em todo o ministério na terra. E o que é vai ficar disperso assim, ó, disperso. Não pense em grande ajuntamento, não. Eu sempre falei, não pense nisso. Deus está tratando com um aqui e outro acolá, diz o profeta. Mas Ele cuida. Amém? Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus.